Você já se inscreveu no canal Espiritismo Teste? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, o que é o Espiritismo. É um resumão, digamos assim, de uma maneira mais descontraída que Kardec fez para nos auxiliar, antes mesmo das outras obras fundamentais serem escritas e compostas, né? Nós estamos aí no segundo diálogo do cético, ou seja, aquela pessoa que não acredita até que provem para ela, e isso é muito bom, ser um cético, porque evita que você caia em frias, né? E neste momento nós vamos falar sobre a diversidade dos espíritos. Então o cético pergunta assim: falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos? Confesso-vos que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria, que a luz se deve fazer para eles sobre todas as verdades que nos são ocultas e que eles ficam libertos de prejuízos terrenos. Você sabe que essa visão é uma visão muito comum que a gente encontra no Espiritismo? Curiosamente, é uma visão de que, morreu, você vira anjinho. Você vai para o céu, vira anjinho. Eu acho que é uma visão que a gente vem da Igreja Católica. Olha, eu lamento te informar, mas é o seguinte: depois que você morre, você continua sendo você mesmo. Ou seja, você é você. A única coisa que faz diferença é que depois que você morre é que você perde o corpo físico. Se for pela idade, já todo debilitado, e você volta para a verdadeira vida espiritual, mais jovem, remoçado, né? Mais bonito, e continua sendo você. Você não vai ser nem um tiquinho a mais melhor pessoa e nem um tiquinho a menos melhor pessoa. Ou vai ser uma pessoa pior. Você vai ser o Evandro aqui que desencarnar, talvez eu perca o nome, porque não tem importância, mas vou ser exatamente a mesma pessoa. Então vamos ver a resposta que Kardec dá a essa pergunta. Sem dúvida eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores e enfermidades corporais, porém, as imperfeições morais são do espírito, e não do corpo. Entre eles há alguns que são mais ou menos adiantados, moral e intelectualmente. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. É possível admitir-lhes que, quando morrerdes, não haja distinção alguma entre o vosso espírito e o de um selvagem. Assim sendo, de que vos serviria ter trabalhado para a vossa instrução e melhoramento, quando um vadio, depois da morte, será tanto quanto vós. Progresso dos espíritos faz-se gradualmente e, algumas vezes, com muita lentidão. Entre eles alguns aqui, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados, outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Notai bem que o que digo é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Olha que curioso, eu juro, eu não li, como eu digo para vocês, eu não leio antes o que eu vou estudar no dia, para a gente fazer um estudo real, né? Não estou aqui com a intenção de ser professor nem nada. Eu estou aqui com a intenção de estou estudando e compartilhando o estudo com vocês. Kardec foi muito assertivo nisso, né? Então, que a gente continua sendo exatamente a mesma pessoa. Que estranho seria se eu, com todo o esforço para ser uma pessoa boa, depois que morresse, seria um espírito iluminado do mesmo jeito que um assassino, por exemplo, que não entendeu nada do amor e da vida, também seria um espírito iluminado, ou que um selvagem
no sentido de menos evoluído moralmente, digamos assim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Aí você derroga uma das leis divinas, né? De que todos somos iguais, mas não vamos ser iguais. Depende daquilo que a gente faz, a gente começa a se diferenciar. Mas não faria sentido a gente morrer e virar anjinho todo mundo. Mas tem uma outra pergunta aqui. Por que não são perfeitos todos os espíritos? Tê-los a Deus assim criado em tão diversas categorias é uma coisa que fica difícil de entender para quem vem de fora. Por isso a pergunta. E Kardec diz... É o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos, porque não são mais do que as almas dos homens, que não atingiram também a perfeição, e, pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, este alimenta a humanidade. Em cada nova existência, o espírito dá maior ou menor passo no caminho do progresso, e, quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele deixa, para ir viver em mundo mais elevado onde vai aprender novas coisas. Interessante que Kardec está dizendo sobre por que Deus não está fazendo os espíritos todos iguais, né? E é muito óbvio, a resposta dele é muito, para a gente espírita, é muito interessante. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de alguma sorte, o reflexo do mundo corporal. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e charlatães, prudentes e levianos, filósofos, raciocinadores, sistemáticos, como se não se despissem de seus prejuízos. Todas as opiniões políticas e religiosas têm entre eles representantes, cada um fala segundo suas ideias, e o que eles dizem é, muitas vezes, apenas a sua opinião pessoal. Eis o motivo por que se não deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Lembrando, são pessoas. Espíritos são pessoas, não são seres iluminados. Tem espíritos felizes? Tem. Mas a grande maioria são seres como nós, do nosso nível evolutivo, tá? E aí o perguntador, o visitante, sendo assim, apresenta-se imensa dificuldade. Nesses conflitos de opiniões diversas, como distinguir-se o erro da verdade? Não descubro a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles, já que assim... como Kardec está dizendo, que são pessoas comuns, e o cara está esperando conversar com seres iluminados. Olha o que o Kardec responde. Quando eles apenas servissem para dar-nos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, só isto seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. É só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura, e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera, existem os espíritos superiores, que só têm em vista o bem, e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Estes nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo é necessário estudá-lo sob todas as faces. Vós mesmos tendes a prova disso. Pensáveis que bastava aos espíritos deixarem seu envoltório corpóreo para que ficassem isentos de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram que isto não se dá, e fizeram nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que a todos nós interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos, à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas. Absolutamente como se dá entre nós, então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas. A pessoa que está perguntando é interessante, né? Que ela fala assim, então para que servem os espíritos, já que eles não são iluminados e vêm nos dar só conselhos de luz? Aí o Kardec diz assim, olha, só pelo fato da gente provar que existe uma vida espiritual já não é o bastante, né?
E aí, com o tempo e com o estudo, você vai aprendendo a distinguir quem fala bobagem e quem dá sábios conselhos. Como no mundo. Você pode até, dependendo do seu grau cultural, você pode até acreditar em que todo mundo fala, especialmente hoje nessas teorias conspiratórias. Ah, e a vacina vai implantar um chip que vai te tornar comunista. Eu não sei qual que é a bobagem maior dessa frase, mas enfim. Se você tem um mínimo do conhecimento, você não cai nessa balela. Do mesmo jeito, no mundo espiritual, estes mesmos espíritos de porco que estão encarnados falando essa porcaria, no mundo espiritual tem também. Tem também. E vai falar besteira. Daí você precisa estudar para poder conhecer e saber distinguir o que presta e o que não presta. Mas só o fato de você estar falando com o outro lado, afinal de contas, como Kardec diz, todos nós vamos para o lado de lá. Então, quanto mais a gente conhecer do lado de lá, melhor para nós. Menor vai ser o choque e a gente vive uma vida aqui pensando sempre na nossa imortalidade, né? Aí o cara lá, o cético diz assim: a minha observação subsiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras que podemos submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios deixa-nos na incerteza. Compreendo que, não possuindo todos o mesmo grau de instrução, não podem saber tudo. Mas então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, quando não podemos distinguir quem erra ou quem tem razão? Vale tanto dirigirmos-nos aos homens como aos espíritos? Aí o Evandro responde: esse cara está querendo que os espíritos fazem a tarefa de casa, o dever de casa da gente, né? Espírito não é para isso não. Não é para dizer, olha, você faz assim que você vai inventar a cura da Covid. Não, nós vamos trabalhar para que isso aconteça, porque espírito realmente feliz ou iluminado ou mais evoluído não vai fazer a lição para nós. Igual a você que tem filho na escola. Você vai fazer toda a lição para o seu filho? Se você fizer, seu filho não vai aprender nada? Vai. Se você, que tem esse exemplo muito simples do aprendizado do seu filho, sabe que você não pode fazer a lição para ele, por que a gente vai querer que os espíritos venham nos dar a receitinha de bolo de todos os problemas do planeta? Já que nós estamos aqui é para crescermos moralmente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Se não tem problema, a gente não cresce, gente. Se não tem desafio, a gente não cresce. A gente estaciona e fica naquela mesmice. Entende o sentido da vida nessa parte? E aí Kardec responde: essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Aquele que supõe nele achar meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, labora em grande erro. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria, realmente, muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, e só por esse preço adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm libertar-nos dessa necessidade, eles são o que são. O espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia, e não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto, ou revelar-nos as coisas antes do tempo próprio. Tampouco os espíritos são leitores da Bhagavad-gita, e aquele que se vangloria de obter dele certos segredos, prepara para si estranhas decepções da parte dos espíritos galhofeiros. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação, e não uma arte de adivinhar e especular. Nós o estudamos com o fim de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que nos prendem a elas, sua ação oculta sobre o mundo visível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. Deste ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga alguma utilidade. Alguma coisa aprendemos sempre com todos eles, as suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesmo, são outros tantos objetos de observação, que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E quando eles não nos instruam, nós, estudando-os, nos instruímos, como fazemos quando observamos os costumes de um povo desconhecido para nós. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito, porém sempre nos limites do possível, aquilo que eu falei. Nunca lhes perguntemos o que eles não podem ou não devem revelar. Contentemo-nos com o que nos dizem. Querer ir além é sujeitarmos-nos às manifestações dos espíritos frívolos, sempre dispostos a falar de tudo.
A experiência nos ensina a julgar do grau de confiança que lhes devemos conceder. Entende? É o que eu falei. Não estão aqui para fazer a nossa lição, o nosso trabalho. Senão vão atrapalhar. Aqueles espíritos que querem falar de tudo, teve um vidente, não lembro o nome dele agora, que falou até quem ia ser o presidente do Brasil na última eleição, que ia ser o Álvaro Dias. Oi? Como assim, meu filho? Para! Espírito não está aí para isso. Eu não duvido que ele seja vidente, mas assim, os espíritos que o orientam são espíritos zombeteiros, são espíritos que é para fazer galhofa, é para tirar o sarro nele. Não vai rolar, não vai funcionar. Espíritos realmente que se importam com a gente não vão nos dar o caminho das pedras, porque, nós temos livre-arbítrio. Nenhum espírito vai se meter a ficar dando conselhos, olha, faça isso, eleja um tal, faça... Não, a gente tem que aprender por conta. Entende? Porque depois, quando a gente estiver do lado de lá, a gente vai entender um pouquinho mais, vai ampliar a nossa visão. Mas é assim que as coisas funcionam. Tá bem? E hoje nós concluímos o nosso estudo. No próximo nós vamos entender sobre a utilidade prática das manifestações. Para que servem as manifestações espíritas? Tá imperdível, eu te espero como sempre. Até lá, tchau!